Bom dia! Está começando mais um Pod Panda e hoje a gente vai falar sobre a globalização e para isso trouxemos alguns convidados, a Ana Beatriz Teixeira, o Leonardo Mendes e a Maria Eduarda Pirola. E eu queria começar perguntando para o Léo. Léo, qual é a sua opinião sobre a globalização? O que você acha? Você acha que foi algo bom, algo ruim? Como que ela afeta a nossa vida diariamente? Você pode responder pra gente, por favor? A globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcando pelo avanço dos sistemas de transportes e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. É preciso lembrar, porém, que apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é antiga. A maioria dos cientistas sociais marca seu início no final do século XV e início do século XVI, quando os europeus iniciaram o processo de expansão colonial marítima. Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo. Assim, muito se fala em uma modernização cultural. No entanto, há quem conteste essa tese, dizendo que os regionalismos também se ampliam, promovendo o aumento da heterogeneidade cultural. Outros chegam a afirmar que o que ocorre, na verdade, é uma hegemonização cultural, em que os costumes dominantes se impõem sobre os demais. Para se ter uma ideia, os avanços tecnológicos e do aumento da velocidade nas trocas de informações, podemos comparar as notícias das mortes de duas personalidades mundialmente conhecidas. Em 1865, quando Abraham Lincoln faleceu, a notícia chegou à Europa 13 dias depois. Em 2009, a morte de Michael Jackson estava sendo divulgada em tempo real para todo mundo. A globalização cultural é a aproximação entre diferentes nações do mundo. Também proporcionou a troca de costumes, culturas e tradições típicas. Estas, por sua vez, passam pelo processo de aculturação, ou seja, quando vários elementos culturais são misturados, criando uma espécie de mutação das culturas. Desta forma, valores e símbolos culturais que pertenciam originalmente a uma região ou nação passam a estar presentes em todos os cantos do mundo e vice-versa. Como consequência, cresce a necessidade de haver um maior debate sobre a tolerância entre as diferenças culturais. As novas tecnologias de informação e a troca constante de bens de consumo entre os países, produtos, filmes, séries, música, etc., contribuem para a globalização cultural. A globalização da informação é o desenvolvimento das tecnologias de informação, com destaque para o advento da internet. Foi o principal responsável pelo surgimento do conceito deste tipo de globalização. Com as redes sociais online, como o Twitter, por exemplo, as pessoas que têm acesso à internet podem receber e enviar informações instantaneamente para todas as partes do mundo. Unindo a globalização com a necessidade de transmitir informações que possam ser recebidas e interpretadas em todo o planeta, também surgiu a ideia de determinar um idioma globalizado, ou seja, uma língua que possa servir como elo entre todas as outras. Atualmente, o inglês é considerado o mais adotado entre todos os países como alternativa para garantir a comunicação, principalmente através da internet. Globalização econômica é o surgimento dos blocos econômicos, países que se juntam para fomentar relações comerciais, como por exemplo a Mercosul e a União Europeia. Foi resultado desse processo econômico. O impacto exercido pela globalização no mercado de trabalho, no comércio internacional, na liberdade de movimentação e na qualidade de vida da população varia a intensidade de acordo com o nível de desenvolvimento das nações. O período em que a globalização econômica mais se intensificou foi em meados do século XX. O mundo globalizado é construído por um conjunto de redes, ou seja, de informações, transportes, de comércio, etc. Todos esses aspectos passam a estar interligados, gerando uma maior interação espaço-temporal entre as nações.
A expansão das empresas e criação das multinacionais é outro efeito significativo para o mundo contemporâneo, a partir da globalização. Desta forma, empresas presentes em determinado país passam a atuar em outras nações, gerando empregos e possibilidade de trocas comerciais entre as regiões. No entanto, também é preciso destacar o ponto de vista negativo deste novo cenário. Em alguns casos, a presença de empresas globais em países subdesenvolvidos representa a exploração destes, seja da mão de obra ou de matérias-primas locais. A globalização também provoca a criação de blocos econômicos, grupos de países que se unem em prol do desenvolvimento e crescimento das suas respectivas economias. A União Europeia, o Mercosul e o NAFTA são alguns dos blocos econômicos mais conhecidos. Ana, com o avanço da globalização, sabemos que temos muitas vantagens com isso, e como uma delas é o avanço tecnológico. Como você poderia descrever melhor como ele funciona? Então, Gobira, as redes de comunicação que são cada vez mais rápidas e eficientes, especialmente por causa da proliferação da internet, permitiram o acesso a qualquer parte do globo de forma instantânea e contribuíram para o desenvolvimento do comércio internacional. Eu também gostaria de saber o que você acha do conhecimento de novas culturas e se isso é algo bom para o funcionamento da globalização. Então, Gobira, as redes de comunicação que são cada vez mais rápidas e eficientes, especialmente por causa da proliferação da internet, permitiram o acesso a qualquer parte do globo de forma instantânea e contribuíram para o desenvolvimento do comércio internacional. E para nós fecharmos, eu gostaria que você concluísse para mim como a globalização ajudou na facilidade de investimentos. E o processo de globalização financeira tem se caracterizado pelo crescimento da demanda de ativos financeiros em uma taxa superior ao crescimento da economia mundial, pela razão das oportunidades amplas da autovalorização do capital financeiro. Então, com a globalização, essa facilidade é permitida por causa desse movimento que acontece. Bom, pessoal, então é isso e agora é com vocês. O que vocês acham da globalização e se vocês concordam com os pontos positivos ou os negativos. Valeu e até a próxima. Agora eu quero perguntar para Pirola. Assim como tudo na nossa vida, acredito que a globalização também traz alguns pontos negativos. Eu acho que a desigualdade é um desses pontos. Você pode confirmar isso pra gente? E falar como a globalização acaba aumentando a desigualdade, como isso influencia na nossa sociedade? Então, Ana, tem o aumento da poluição. E as empresas transnacionais decidem enviar fábricas para países onde as regras ambientais são frouxas ou não são cumpridas, e permitindo-lhes gastar menos com equipamentos de controle de emissão de poluentes. Então, Pirola, eu acho que a globalização também acaba aumentando vários índices de poluição, de problemas ambientais, né? E eu queria saber de você, se esses aumentam, o quanto eles são causados de fato pela globalização, como a gente pode fazer para evitar esses problemas, né, ambientais, e o que você acha disso, como você acha que pode melhorar, e como isso acaba nos afetando. Aumenta a exploração dos trabalhadores em países em desenvolvimento. Algumas empresas transnacionais decidem abrir fábricas em países em desenvolvimento para se beneficiar da baixa regulamentação do trabalho. Por exemplo, marcas de ramo da moda, contagem fábricas da confecção em países como Bangladesh, onde os trabalhadores ganham muito pouco. O salário mínimo é de R$350 e as condições de trabalho são precárias. A última coisa que eu queria perguntar para você, Pirola, é sobre os trabalhadores. Eles acabam sendo explorados, acaba acontecendo algum tipo de, não sei, escravidão,
ou é super tranquilo, eles têm as horas de trabalho deles certinho, e aí tem horário de almoço, ou não, acaba ocorrendo realmente essa exploração, esse desgaste. Como que funciona? Todos eles recebem, têm um salário digno ou não? Mantém ou aprofunda a desigualdade internacional. Isso se deve ao fato de que países em desenvolvimento tornam-se especialistas em fornecer matérias-primas e mão de obras baratas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por terem assistido até aqui e por ter acompanhado a gente também. Foi muito bom ter vocês aqui e nós conseguimos aprender bastante sobre a globalização. Acredito que as pessoas de casa também conseguiram aprender e entender um pouco mais sobre a globalização e os seus pontos positivos e negativos. E obrigado aos convidados por terem aceitado o nosso convite e até a próxima. Tchau! O grupo é composto por mim, Ana Carolina, Ana Beatriz Teixeira, Gustavo Gobira, Leonardo Mendes e Maria Eduarda Pirola.